Esse programa tem um oferecimento de Líderbet, 100% regulamentada. Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços. É isso mesmo, a Rede Fonte TV, o canal que abriu as portas para o nosso programa. Vai, Placar Esportivo, pedindo passagem para entrar na sua residência com alegria, alta astral. Vai! Pam, irreverência e muita energia positiva. Muito boa noite. Permita agora que eu, também com Deus, ao qual quero agradecer a grande oportunidade. E antes de qualquer coisa que rodemos aqui nessa televisão para que chegue até a sua residência, pedimos para que Ele nos abençoe. Agradecidos sempre nos nossos corações. Um agradecimento especial a você também, permitir que nós entremos dentro de vossa residência, a toda a nossa equipe. Muito obrigado e com alegria em alta astral. Chegamos na metade do mês 5. Olha só, hein, tá, ó, voando baixo tempo. Então vamos aproveitar enquanto temos saúde e disposição para levar até você entretenimento esportivo. Ao meu lado hoje tem uma pessoa que nunca veio ao programa Placar Esportivo. Recebeu o nosso convite com muito gosto, com coração aberto para vir aqui discorrermos juntos de notícias sobre o futebol, sobre o handebol, sobre o basquete e também sobre o futebol de areia que vimos aí, heptacampeão. Muitos comentários assertivos você pode conferir depois também no nosso Instagram. Sabe quem vai estar ao nosso lado hoje? Ele que é lá do Radar Esmeraldino. Recebam com muito carinho Fábio Guimarães. Boa noite. Boa noite, Danilo. Boa noite, espectadores do Placar Esportivo. Uma honra estar aqui, na presença do nosso Danilo Dias. E estaremos aqui hoje para comentar com vocês a rodada aí, da Série A, B, C, D, enfim, e outros esportes também. É isso mesmo, muito bem-vindo, Fábio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sinta-se em casa, sinta-se à vontade, porque o Placar Esportivo é vosso também. Ok, muito obrigado, Danilo. Tanto do Fábio quanto de você também, Eduardo Zacarias, e o seu sogro Belchior estão aí nos prestigiando, nos dando a sua hora de qualidade, tirando um pouco da correria do dia a dia e nos acompanhando agora nessa hora, tranquilo, sentado aí no sofá, tomando um negocinho, comendo um pãozinho com alho, que eu não ganhei nenhum. Ai, faço um churrasco lá em casa, não tem um pãozinho com alho lá da fábrica de pães do Eduardo, que esteve aqui conosco, faz parte ainda do programa Placar Esportivo. Eduardo, manda uns pãozinhos, vem aqui nos fazer uma visita, você é super bem-vindo. Esse programa é seu, meu amigo, você sabe disso, o carinho que eu tenho por você e também estende um forte abraço ao seu sogro. Será que o Eduardo e o seu sogro Belchior gostaram também da notícia, Fábio, que repercutiu o mundo, eu digo o mundo afora nesta tarde? Estou falando do italiano de 65 anos, o maior treinador da história de um grande clube do mundo afora. Estamos falando de Carlo Ancelotti é o novo comandante de forma oficial da nossa seleção. Expectativas boas ou nem tanto, Fábio? Olha, Danilo, eu esperaria um outro treinador. Não que o Ancelotti não tenha a capacidade de ser o treinador da seleção brasileira. Muito pelo contrário. É um técnico vitorioso, foi um jogador vitorioso e é um técnico também top de linha. Na minha opinião, aí, entre os 3 maiores, hoje, na atualidade, técnicos do futebol mundial. Agora, é preciso dar tempo ao tempo. E tempo é o que o Ancelotti não tem. Eu optaria por um técnico mais efusivo, mais efetivo. Porém, a CBF optou pelo Carlo Ancelotti e agora nos resta torcer que dê certo. 5 Champions League, 2 pelo Futebol Clube do Milan, o AC Milan, 3 pelo Real Madrid. Um dos maiores treinadores da história. Fora os títulos mundiais, 2 La Liga, 2 Supercopa do Mundo, 1 Continental. O Carlo Ancelotti, ele carrega consigo essa bagagem de ser um treinador com nome de peso, assim como é a nossa seleção. Neymar Júnior e companhia vão ter realmente um treinador que é digno dessa seleção, que tem peso no cenário mundial? Olha, Danilo, agora pelo menos o Neymar vai ter que olhar um pouquinho de baixo para cima nesse momento. Vai ter um treinador na seleção brasileira que realmente, com todo esse know-how, todo esse scout aí falado agora por você, ele vai ter que olhar um pouquinho de baixo para cima. Ele não vai ser agora o centro total das atenções do futebol brasileiro. O Carlo Ancelotti tem o poder e, pelo que eu fiquei sabendo hoje, já até se comunicou com o Neymar, com alguns integrantes já, que ele pensa em trazer, talvez aí uma volta de um Casemiro, quem sabe, mas
é realmente um técnico de know-how, não há o que se falar. Você disse de tempo, algo que hoje nós não temos, é fato, por estarmos a 13 meses da Copa do Mundo. 1 ano e menos de 1 mês, hein? Vai vendo, começa dia 11/6/2026. Carlo Ancelotti, ele vai ter um olhar atento apenas para os jogadores que estão na Europa? Ou você não vê assim, ele também vai dar uma atenção no futebol nacional, aonde aqui, dentro do Campeonato Brasileiro Séries A e B, temos talento que pode vestir a amarelinha? Olha, Danilo, pelo que eu fiquei sabendo, ele vai morar no Rio de Janeiro. E isso já é uma perspectiva de que ele vai ter, né, um tempo para olhar o nosso futebol. Não digo nem tanto a Série B, mas a Série A principalmente. Agora, com certeza a preferência dele será jogadores que estão lá na Europa, que ele tem um conhecimento maior. E um desses jogadores, Casemiro, né, que está ganhando notoriedade lá no Manchester United com o Rubem Amorim, foi decisivo para levar o time do Manchester United à grande decisão da Europa League e agora ganha novamente a oportunidade de voltar a vestir a camisa da seleção. Isso é uma previsão, nem foi a primeira convocação dele, vai ocorrer agora dia 25 de maio, assim quando ele deixar o Real Madrid. Vamos ver o anúncio oficial? O seu Edinaldo Rodrigues apresentou de forma oficialmente hoje lá no Rio de Janeiro. Veja aí. Olá, torcedores brasileiros. Inicialmente, quero expressar meu profundo agradecimento pela paciência e pelo apoio de todos vocês ao longo deste processo. É com enorme satisfação que venho anunciar um reforço extraordinário. A seleção brasileira mais vencedora da história do futebol mundial será comandada pelo maior treinador do mundo, o italiano Carlo Ancelotti. Ancelotti vai treinar a seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo e também no Mundial do próximo ano. Com uma mentalidade vencedora, ele é o único treinador na história do futebol a conquistar 5 títulos da Champions League e também as 5 principais ligas nacionais da Europa. O treinador cumprirá seu compromisso com o Real Madrid até o final da temporada da La Liga. Quero também aproveitar este momento para registrar meus agradecimentos especiais ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez e José Ángel, por toda a compreensão, diálogo e apoio que tornaram possível essa transação. Nosso novo comandante começará os trabalhos daqui a pouco. No dia 26 de maio, Ancelotti convocará os 23 atletas para os 2 confrontos. Tenho certeza que este será o primeiro passo em nossa jornada rumo ao hexacampeonato. Mais uma vez, agradeço a paciência e o entusiasmo de todos os nossos torcedores. Quero convocar cada um de vocês para apoiar a seleção na busca pelo tão sonhado hexacampeonato. Tenho plena convicção de que, sob a liderança de Ancelotti e com a união e dedicação de nossos jogadores, estaremos mais fortes do que nunca para enfrentar os desafios que virão. Vamos junto, Brasil, rumo ao hexacampeonato. Vamos juntos, Brasil! O nosso novo treinador dirigiu o Real Madrid nesta temporada. Olha só, hein? Desde a temporada 2021-22 que ele está lá, foram 231 jogos, 158 vitórias, 36 empates e apenas 37 derrotas, inclusive com a de ontem. Um aproveitamento de mais 73%, foram 506 gols marcados, 237 sofridos, 11 títulos, 1 a cada 21 jogos. É o novo técnico da seleção brasileira com peso de conquistar a 6ª estrela. Há 1 ano da Copa, um prazo curtíssimo, terá pela frente já Equador e Paraguai na sequência. Equador em Guayaquil, Paraguai no estádio da Neoquímica Arena. O Carlo Ancelotti, tá aí as datas, ó, 5 de junho às 20 horas lá em Guayaquil, estamos aí, hein, hoje é 12 de maio. 12. Cuidado, tá muito perto. Dia 10, na Neoquímica Arena, será a estreia de Ancelotti perante nós brasileiros. O que esperar, Fábio, desses 2 confrontos já sob a liderança de Ancelotti? Olha, Danilo, esperar que ele arrume a casa, né? Primeiramente, colocar, porque eu creio que valores individuais o Brasil tem. Claro, falta alguma coisa ali na lateral, nas laterais, né? Tanto esquerda quanto direita. Agora, zaga, meio e ataque, nós temos valores individuais que estão jogando na Europa e estão jogando aqui também no futebol brasileiro.
Agora, é preciso, claro, pôr esse conjunto para jogar. E a questão do tempo que nós estamos tão falando é em relação justamente a isso, a ter um conjunto, a ter um entrosamento ideal para que o Ancelotti consiga fazer que esses jogadores desempenhem e extraia desses jogadores aquilo que há de melhor. É isso mesmo! E já que o Real Madrid anunciou que Carlo Ancelotti é o novo treinador da nossa seleção, quem entra no lugar dele? Xabi Alonso, ex-atleta do Bayern de Munique, ex-atleta também do próprio Real Madrid, o espanhol bom de bola, estava a serviço do Bayer Leverkusen a segunda temporada. O ano passado foi campeão alemão, tirando o todo-poderoso Bayern de Munique de forma invicta, chegou à final da Europa League, perdendo para a Atalanta no jogo lá em Varsóvia, e também foi campeão da Supercopa Alemã. Em um time, digamos, não tanta expressão da Alemanha, conseguiu chegar em fase de grupos de Champions, chegar à final da Europa League, ter um futebol vistoso, invicto campeão alemão na Bundesliga, temporada 23-24. É o nome certo para ocupar o lugar do Ancelotti? Tem todas as credenciais, Danilo, todas as credenciais para ocupar o lugar agora vago deixado pelo Carlo Ancelotti. Vago até que realmente se confirme, né? Até agora o Real Madrid não se pronunciou. Ou seja, será que vai acontecer o que aconteceu há 2 anos atrás, em que tinha um acordo firmado, tinha um contrato até que se prove ao contrário assinado e o Carlos não veio. Agora, com todo esse rebuliço, com esse pronunciamento feito hoje pelo presidente Edinaldo, eu creio que ele virá. E o Xabi Alonso realmente é um nome já testado, né? já bem consagrado na Europa pelo o que demonstrou lá no Bayer de Leverkusen. É isso mesmo! Bayer Leverkusen, Real Madrid, seleção brasileira rodou o mundo hoje. Xabi Alonso, como treinador do Leverkusen, foram 138 jogos, 89 vitórias. Olha só, hein? Apenas 18 derrotas, 31 empates, uma lendária sequência de invencibilidade, 51 jogos. Ninguém conseguia vencer o Bayer Leverkusen na temporada da Bundesliga 23/24. Uma temporada invencível que aconteceu, essa que eu estou citando, conseguindo 3 títulos em um time que já não conseguia ganhar sequer a Copa da Alemanha há mais de 21 anos. Xabi Alonso sai, sem sombra de dúvidas, como uma das grandes referências desse Bayer Leverkusen. Já que estamos falando de seleção brasileira, me remete a títulos. Tomara, Ancelotti, tomara que você venha também fazer o que esses meninos estão fazendo. É verdade que tem uma estrela a mais do que a nossa seleção pentacampeã do mundo no futebol masculino. Tomara que conseguimos o Hexa para pelo menos aproximar do hepta deles. Veja aí. O Brasil é hepta. O Brasil é hepta, com um gol com um morrinho artilheiro. E muita gente pode falar, é fácil jogar na areia. Você viu o goleirão já com a base pronta, de repente a bola encobriu. O Brasil fez por merecer, hein? 2024 não perdemos um jogo, 2025 nenhum. Os últimos 12 jogos em Copa do Mundo, só deu o Brasil, Fábio. Só deu o Brasil. O Brasil é campeoníssimo, né, no futebol aí de areia. Lembrando aí, né, a história do nosso futebol de areia com o Júnior, com o Paulo Sérgio, enfim, com tantos Adão, né? E aí o Brasil continua com essa hegemonia nas quadras de areia por onde passa. É isso mesmo, parabéns aos meninos que brilharam lá na África com a vitória linda aí nos minutos finais, 4-3 sobre o time de Belarus lá da Bielorrússia. Que tal a gente vasculhar como foram os brasileiros, como foi o Sport e Benfica lá em Lisboa? Os gols pela Europa, você confere, sabe aonde, né? Aqui no nosso programa. Põe na tela, produção. Newcastle venceu o Chelsea. Benfica e Sport estão literalmente empatados em tudo. Vão decidir a final da Taça de Portugal, a Copa do Brasil, isso é semelhante. Estão empatados pontualmente com 72 pontos ambos os times. Só que o Benfica vai visitar o norte do país, onde enfrenta o Braga, e o Sport joga no José Alvalade, onde já esgotaram os ingressos para o próximo sábado, às 18 horas, horário de Lisboa, 14 horas, horário de Brasília, aonde ele pode se sagrar campeão pela 21ª vez, como trouxe bem o nosso Henrique Alcaraz. Basta vencer o Vitória de Guimarães e nem se preocupar com o que o Benfica fará no norte do país. E na outra semana decidir contra o Benfica de novo o título da Taça de Portugal. Emoções não faltam na Europa. Inclusive também comentávamos em off sobre o grande jogo entre Barcelona e Real Madrid, né, Fábio? Sim, jogaço. O Real Madrid saiu à frente assim com 2 gols. Achei até que ia deslanchar, ia conseguir essa vitória, porém o Barcelona, Lamine Yamal, está impossível.
para mim vai ser o bola de ouro dessa temporada. Não tem, mesmo com 17 anos, uma idade ainda prematura, porém joga muita bola. Vai vendo, esse é Fábio Guimarães. Nossa equipe sempre prepara um quiz. Produção, deixa eu ver como que nós vamos interagir com quem está em casa. Ancelotti era o melhor para assumir a seleção brasileira? Sim, com certeza. Jorge Jesus era melhor. Preferia Abel Ferreira. Outro treinador, você tem essas 4 opções para participar do nosso programa, no 629-9528-3890. Fábio, qual você iria nessas 4 questões de prova? Essa aí eu iria na letra C ali, eu iria no Abel Ferreira. Acho o Abel Ferreira mais imediatista. Né? Como eu disse, eu confio muito no trabalho a longo prazo do Carlo Ancelotti. E é o que a seleção brasileira hoje não tem. Agora, o Abel Ferreira consegue arrumar um time num piscar de olhos. Tem uma capacidade de entendimento de jogo muito grande também. Eu preferiria Abel Ferreira. O Abel, no quesito imediatismo, eu concordo com você. Ele faria o time andar, faria o time jogar. É assim que ele faz com o Palmeiras. Mas no quesito peso mundial, como foi hoje falado em todos os tabloides do mundo inteiro sobre seleção, Ancelotti, seleção, traz com que nós chegamos com peso devido, que nós merecemos o respeito e fomos perdendo ao longo do tempo. Será que esse imediatismo poderia ser trocado, como foi, por um peso de nível internacional que o Ancelotti carrega? Olha, Danilo, eu creio que há um peso, óbvio, o nome Carlo Ancelotti, Carleto, né, é muito pesado e, claro, está à altura, né, da amarelinha, que a única campeã 6 vezes. Agora, precisa fazer esse time jogar e a gente precisa de imediatismo agora. Eu espero, como torcedor brasileiro, eu espero que ele consiga fazer isso também. Não vou negar isso. Agora, acho que ele precisaria de um tempo a mais. O Abel, já conhecedor, já há 5 anos aqui no futebol brasileiro, já conhecendo o nosso futebol como eu acho que ele teria esse imediatismo maior. Esse é Fábio Guimarães, saindo da Europa, saindo de Ancelotti. Vamos entrar na nossa regionalidade, nos clubes goianos? Eu começo da D para A. Na Série D, tivemos goianos em campo. O Goiânia perdeu para o Goianésia de 1-0. Rapaz, o Goiânia tinha vencido na última rodada e perde agora para o Goianésia. O Uberlândia venceu por 2-1 o Goiatuba, jogando lá no Parque do Sabiá. E o Porto Velho atropelou a Aparecidense por 3-1. Os goianos na Série D, uma competição que dá vaga para a Série C do ano que vem, mas são muitos jogos, Fábio. E o grupo onde estão inseridos os goianos está assim: o Ceilândia e a Luverdense dividem a liderança com 10, a Aparecidense tem 7 pontos, o Misto com 5, Capital 4, Goiânia poderia estar com 6, mas perdeu para o Goianésia, tem 3, Porto Velho 3 e Goianésia 3. Um grupo que está em aberto ou já tem 2 vagas ali garantidas? Eu creio que ainda está aberto, Danilo. A Aparecidense ainda tem uma chance muito grande ali, né? Tá ali no bolo ali, mas o Goiânia, mais uma vez, ressuscitando o Goianésia, né? No Campeonato Goiano também foi da mesma forma. Vinha ganhando, né? O Goianésia tinha perdido, salvo engano, 3 partidas, encontrou com o Goiânia deixou o Goianésia ganhar e agora da mesma forma. Então, Danilo, eu acho que ainda está aberto. Está em aberto. Para Fábio, ainda está em aberto. Esses times querem chegar onde? Na Série C. Mas quando você chega lá, você precisa de investimento. Você precisa ter, ao menos, buscar alguns reforços para sair do campeonato regional e entrar a nível nacional. E o Anápolis não está conseguindo ter o mesmo desempenho. Ou então, digo, a igualdade que teve, competitividade também no Campeonato Goiano. E desta vez empatou novamente com o Ipiranga e ainda não sabe o que é vencer na Série C. Ô Fábio, o que o Anápolis precisa para saber o caminho da vitória na Série C? Danilo, voltar aquele bom futebol apresentado no Campeonato Goiano. Claro que nível nacional o sarrafo cresce, né? São jogos mais difíceis, contamos com viagens, enfim, vários fatores que complicam a vida de qualquer time. Agora, o Anápolis precisa voltar àquele futebol apresentado no Campeonato Goiano urgentemente, se quiser ter alguma aspiração. O Anápolis que não sabe o que é vencer. Deixa eu ver a classificação da Série C, produção, por gentileza, porque o Anápolis está numa fase, meu Deus do céu, olha lá embaixo, com 3 pontos, 3 empates e 2 derrotas, né? Perdeu pro Ituano em casa, perdeu pra Ponte fora, meu Deus, empatou com o CSA lá em Alagoas, mas o Caxias não quer nem saber disso.
tem 12 pontos, o Ituano e Ponte que jogam daqui a pouquinho 10 pontos, Maringá também 10, Londrina 9, Tombense, CSA e São Bernardo 8. Rapaz, a Série C também tá ficando difícil, hein? Tá ficando. Olha só, não vai sobrar pra time meia boca não ali, viu? Só casca dura, Caxias, Ituano, olha só o Retrô, Guarani de Campinas, olha só, hein, meu. Ai, 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 o Figueirense. Figueirense esteve na Série A, ô Fábio. Esteve na O Náutico de... Olha ele lá do Pernambuco, o ABC de Natal, o time do Vila não gosta desse time não, hein? tem jogo hoje, produção, você tem confronto até na Série C, lá na Leaderbet você pode acessar o QR Code aqui ao lado, isso mesmo, e poder aproveitar e desfrutar das odds dos jogos que lá tem. E nós vamos começar na Série C, com o Ituano receber a Ponte, jogo de líderes da Série C. 2,54 pro time mandante, lá no Novelli Júnior, 2,98 para a equipe da Ponte e 2,63 para a coluna do meio. Será que vai ser o equilíbrio? Vou dar empate, Danilo. Então vai, eu iria nessa, hein? Se eu for fazer lá na Liberty, que eu sempre faço, eu vou na coluna do meio aí, ó, 2,63, hã? Pegou a dica? Jogo equilibrado, ninguém quer perder, briga na parte de cima da tabela. Concordando aí, né, Fábio? Concordo também com você, Danilo. Jogo muito equilibrado, eu iria na coluna do meio. É, vai vendo. Esses times aí da Série C querem subir pra Série B. E lá, meus amigos, lá no topo da tabela, tem um time esmeraldino, Fábio. Um time que veste verde e branco. Um time que é do Cerrado Goiano. Estou falando do nosso Goiás Esporte Clube, que está sendo bem representado e chegou aos seus 16 pontos, 2 a mais que na temporada passada, nessa mesma altura, e consegue ascender a liderança, aonde vê os seus adversários lá embaixo. Goiás, à frente, como era esperado. O time do Mancini realmente voltou a jogar bola. Juninho voltou a ser aquele Juninho, né? Lá do América Mineiro. O Gava jogando um futebol irretocável. Ainda precisamos melhorar, precisa-se melhorar bastante, principalmente tema finalização e principalmente o Wellington Matheus. O Wellington Matheus está precisando treinar a finalização urgentemente. Agora, como um todo, o time está se portando bem. No último jogo, principalmente, gostei muito do Lepo. Jogou ali na lateral esquerda, mas desempenhou um futebol de alto nível ali para aquela partida. Você voltaria com o Lovati ou manteria o Lepo ali? Olha, Danilo, dependendo da situação do Lovati. Se ele tiver 100%, eu volto com o Lovati. Certo. Eu voltaria com o Lovati. Agora, não estando 100%, Lepo continua, na minha opinião. Até porque ele teve bem e ele pode fazer essas jogadas dentro do próprio jogo. Tira o Lovati, tira o Lepo, muda para um lado, volta para a direita. Ele tem essa versatilidade de campo, né? Exatamente. É aquela história de quem é lateral direito consegue fazer também a lateral esquerda. Mais dificuldade teria se fosse ao inverso, né? Mas o Lepo tem essa facilidade, então se o Lovati não estiver bem, não estiver recuperado, não estiver 100%, ele pode voltar sim. Vamos ver o que o treinador Wagner Mancini, ele sim, que vai escalar o Goiás no próximo confronto lá em Belém, diante do Paysandu, viu e acompanhou o jogo? Fala comigo, professor. Quando você joga dentro de casa e se impõe sobre o adversário, você passa confiança, não só para quem está dentro de campo, mas quem está fora também, que faz parte do trabalho, que acompanha. O atleta de futebol, ele precisa dessa confiança para poder desempenhar aquilo que ele sabe. E hoje eu vi um time realmente que mereceu a vitória, que jogou mais do que o Coritiba, que teve as melhores ações, que atacou mais, chutou mais a gol. E isso nos deixa felizes, obviamente, porque é fruto daquilo que a gente vem fazendo no dia a dia, né? Nós sabemos o quão importante este ano para o Goiás e o quanto está sendo importante também a gente ter uma sequência de jogos com tempo de treinamento. A partir de agora a gente vai ver a equipe do Goiás talvez mais sólida dentro de campo, porque se você tira o jogo a jogo, o cansaço de viagem e tudo mais, você consegue fazer com que o time se prepare melhor para poder entrar em campo e desempenhar. Bem pautado, uma entrevista sólida, um treinador que sabe o que faz, consegue montar um Goiás mais organizado, um Goiás que tem menos gols que na temporada passada, tem 9 e nessa altura tinha 13, tomou mais um gol do que na temporada passada, mas consegue fazer o que o Jair Ventura não tinha, um time mais organizado, manter um 11, hoje conseguimos aqui facilmente manter um 11 com alguma divergência ou outra, mas a gente monta um sistema defensivo, um meio campo e um ataque, algo que o Jair Ventura em 16 jogos que ele realizou, 15
15 jogos no Goiano, não conseguiu, fora a Copa Verde, que teve a oportunidade de fazer e não o fez. Além do Mancini, que tem esses comandados por ele, ele vai ter um novo reforço. E eu quero a sua opinião, Fábio, sobre esse jogador aí. Será que Benítez, do América Mineiro, é um bom reforço? Será que essa oportunidade de mercado que o Goiás se viu para trazer o Benítez foi muito benéfica e um 10 com cariz de Série A pode ajudar o Verdão? Danilo, com certeza. Eu acredito muito se vier em condições de jogo, né? Porque ele se machuca muito. Ele se machucou muito lá no América, né? Teve muito parado, muito no DM. Porém, se vier com condição de jogo e conseguir desenvolver aquele futebol que ele mostrou outrora lá no América, com toda certeza será um grande reforço. Aquilo que nós, torcedores, nós clamávamos muito, né? A falta de um meia que realmente articule jogadas. Tomara que o Benítez chegue e consiga desempenhar o seu futebol. Talento, qualidade tem. E na Série B, jogador com cariz de Série A, com certeza ele tem um rendimento melhor. O ano passado o Goiás ficou por 2 pontos para o acesso. Quem sabe o Benítez jogando 30, hein? Tô colocando 30 a 40% dos jogos que restam pro Goiás, uma média de 12 a 15 jogos. Ele conseguir fazer bem feito nesses jogos aí, ele com certeza vai ter sim um acréscimo grande nesse Goiás. Acréscimo também tem audiência, né? Fred está aí nos acompanhando. Muito obrigado, Fred. Mandou mensagem aqui. Obrigado pelo carinho na sua audiência neste momento. O Atlético visitou a ressacada e não saiu de um empate que, olha, pra mim ficou até de bom tamanho. Aleph Manga errou um gol feito, bola na trave, goleiro Anderson fazendo milagres, como um gato. Meu Deus do céu. O Atlético parece que, aquele carro que vai meio lento, quer partir, mas não consegue ter uma arrancada. É mais ou menos assim? Exatamente, Danilo. O Atlético está ainda naquele momento de engrenagem do time, né? O Tencate ainda não conseguiu pôr esse time para jogar aquilo que o torcedor atleticano espera. Agora, o Avaí perdeu muita chance, igual você disse, o Aleph Manga perdeu outro gol, né? Contra o Goiás também ele perdeu um gol praticamente feito e não conseguiu levar o Avaí à vitória. Não conseguiu, o Atlético empata e chega aos 10 pontos na 12ª colocação. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar a tabela certinha, mas o Atlético precisa engrenar. Tem um calendário complicado pela frente, recebe o Clube do Remo em Goiânia, depois visita o América, recebe o Goiás, Atlético Paranaense fora, uma sequência complicada que vai ter também no segundo turno. Então, quanto mais passar somando pontos nessa sequência, melhor. Ele somou 4, venceu o Grêmio Horizontino, empatou com o Avaí, quem sabe faz mais 4 pontos agora, vencendo o Clube do Remo ou vencendo o América, empatando. O importante é somando para lá no final esses pontinhos, digamos assim, salvadores, como foi lá na ressacada, fazer jus e quem sabe o Dragão voltar à Série A. Tencate, como é que você viu o jogo? Fala para mim. Acredito que a equipe, mais uma vez, mostrou disciplina, os comportamentos aconteceram daquilo que a gente tem falado, entre se defender bem, atacar, né? Criamos oportunidades no primeiro tempo, criamos algumas oportunidades no segundo. É óbvio que teve o ímpeto também do Avaí, tanto no início do jogo como na reta final agora. Também o Jair colocou o máximo de atacantes que ele podia ter para poder jogar e colocar em campo. Então fez essa rotatividade alta. Então é normal que o adversário, quando se impõe em casa, tem essa competitividade. Faltou uma transição, uma precisão a mais numa jogada principalmente contra-ataque, para a gente matar o jogo, né? Mas em geral a equipe se portou bem, se competiu. Eu disse isso para eles nos confrontos diretos, como é com o Avaí. A gente, na casa do adversário, ou você vence ou você empata, você não pode perder, como nós tivemos em outros momentos. Então não perdemos o jogo, na casa do adversário, somamos 1 ponto, tiramos 2 do adversário. Então tirar 2 dele de um concorrente direto, já que é um adversário que vinha forte em casa também e vinha tendo bons resultados em casa. E a gente coibiu, inclusive o jogo contra o América Mineiro, né? Fez esse papel de ganhar em casa e ganhar bem, e nós coibimos isso e fizemos um bom jogo, um jogo organizado, na minha opinião. Um bom jogo, um jogo organizado, ele vai naquela tese de que eu falei, não pode perder pontos para times que estão brigando com ele, né? O Avaí tá lá em cima, mas certamente vai ser um dos times que vai brigar até o final. Você vai nessa mesma teoria? Corretíssimo, Danilo. O Tencate, creio que ele tem razão aí no que ele está falando, porque se você perde pontos contra o seu concorrente direto, obviamente você vai ficar fora de uma disputa lá mais ao final do campeonato. Então, a análise dele acho bastante coerente. Esse é Cláudio Tencate.
Já o Vila Nova, que ainda vai entrar na rodada número 7 para encerrar só na quarta-feira à noite, lá em Belém, ganhou um novo reforço, mais uma oportunidade de mercado. Estou falando do atacante André Luiz, que já esteve no Cuiabá, no próprio Atlético Goianiense, chega com essa oportunidade de mercado. O Vila Nova busca reforçar o seu setor, onde nessa temporada, né, podemos pôr o Goiano, Copa Verde, Copa do Brasil, é um dos setores mais carentes. André Luiz vai ser, sim, um reforço de peso para o ataque colorado, Fábio? Creio que sim. Ele vem aí para somar nesse ataque aí. Realmente, o ataque do Vila Nova até agora não desencantou, né, durante a temporada. A fase do Goiano e agora esse início de Brasileirão Série B, não houve ainda aquele atacante que ele despontasse, né? E fizesse os gols que o Vila necessita. Vem para somar. Vem para somar, André Luiz, que chega já para essa temporada, vai ficar até o ano que vem, 2026. O Vila, que também tem Guilherme Paredes terminando sua fase de recuperação, pode ser inscrito a qualquer momento. Tem o Emerson Urso, que já lá para o segundo semestre vai estar disponível. O Vila, que pode cada vez mais reforçando o setor, onde ele, igual o Fábio disse, não teve ainda aquela referência, Gabriel Poveda, não teve um jogador que chegasse ali e falasse, eu sou o cara dessa linha ofensiva. O Vila, que enfrenta o Clube do Remo lá no Pará, em Belém, o atual campeão paraense, daqui a pouquinho eu te mostro, e o Vila teve Bernardo Chapa, antes da viagem para Belém, falando desse próximo adversário. Veja aí. Acho que a gente sabe da dificuldade que vai ser jogar lá no Pará. O Remo é uma equipe muito forte, uma equipe que contratou muito bem. A gente vê aí pelos números, acho que não foram campeão paraense agora à toa. Eles têm um ataque muito bom. Conheço o Pedro Rocha, tive o prazer de trabalhar com ele lá no Fortaleza. Então, a gente sabe da dificuldade, mas a gente também sabe do nosso time, da nossa imposição, o que a gente tem que fazer dentro de campo. A gente teve uma semana longa aí para trabalhar, acho que foi muito positiva. Os trabalhos que ainda não terminaram, termina amanhã lá no Pará, num treino lá em Pará. Então, entrar dentro de campo, a gente vai entrar para ganhar, com certeza, buscar os 3 pontos e tentar parar esse ataque do Remo, que é muito poderoso. Um ataque do Remo poderoso, entrar para ganhar. Bernardo Chapo quer buscar 3 pontos lá em Belém. E o Remo, que não vai contar com 6 jogadores, hein? Janderson, Jaderson, Pedro Rocha, talvez não jogue, Sávio, lateral, outro jogador ali no meio campo. O Vila tem possibilidade de vencer o Remo ou não assim? Danilo, com esses desfalques do Remo aí que você acabou de citar, o Vila tem chance. Se o Remo jogasse com o time completo, o time considerado titular, o Vila encontraria muitas dificuldades lá em Belém do Pará. Porém, com esses desfalques, o Vila tem uma chance sim de conseguir os 3 pontos fora. O jogo é apenas na quarta-feira, mas você já pode acessar o site da Leaderbet e desfrutar das odds incríveis, que olha, é verdade, viu? As melhores estão lá na Leaderbet. 2,22 para o mandante, o atual campeão paraense, 3,45 para o vice-líder da Série B, cuidado, e 3,14 para a coluna do meio, que pode ser uma coluna até bacana aí, mas o jogo ainda está longe, apenas depois de amanhã. Até lá vamos escorrer escalações, possibilidades e juntos vamos aqui ajudá-lo a fazer o melhor registro lá na Leaderbet. Além de Vila, Atlético, Goiás, tivemos muitos gols na Série B. O Vila ainda vai fazer, hein? Na quarta-feira, vamos profetizar. Põe na tela, produção. Pela rodada da Série B no final. Um pênalti no final deu a vitória do Operário fora de casa, que lançou ele para a 10ª posição. Mas a liderança é do Goiás Esporte Clube com 16. Pode ser ultrapassado em termos de posição, mas com os mesmos números do Vila Nova, que joga na quarta-feira diante do Remo. Avaí tem 12 e o próprio Remo pode ultrapassar o Tigrão em caso de triunfo nesse G4 do Brasileirão. A título de curiosidade, você que está acompanhando essa tabela, o Santos nessa altura tinha 15 pontos, o Goiás tem 1 a mais que o Santos, o Vila pode ter 1 a mais que o Santos, que foi campeão. Ou seja, onde eu quero chegar? Que as campanhas dos goianos estão muito boas. O Vila, por exemplo, no ano passado tinha 10 pontos no final da 7ª rodada. O Vila ainda vai jogar na 7ª e já tem 3 pontos a mais do que terminara a 7ª rodada do ano passado. São números atrativos, são números positivos, que não quer dizer nada, mas quer dizer que estão caminhando rumo a um objetivo na 38ª rodada, estar aí nessa zona azul clarinha. Volta Redonda, Atlético, Paysandu e Amazonas são os times que estão na zona de descenso para a Série C do ano
de 2025. É o Brasileirão da Série B que você confere tudo aqui no nosso programa Placar Esportivo. Mas tem rodada hoje, produção. Deixa eu ver aí pro nosso amigo que tá em casa acompanhar quem joga hoje. O Volta Redonda, que tá lá embaixo, enfrenta, Volta Redonda não, o Amazonas contra o CRB, lá em Manaus. A odd pro Amazonas 2,39, onde tá o PC Guzmão tá lá na equipe de Manaus. E o CRB pagando 3,19, um dos times que até liderou o Brasileiro da Série B, e o empate entre ambos 3,5 são as odds lá da Leaderbet que você pode conferir e desfrutar aí. Vamos sair da Série B? Finalizar na Série B? Os times querem estar aonde, produção? Deixa eu ver. No Castelão, o Fortaleza precisou de apenas 2 minutos. Chocolate do Fogão, vitória do Palmeiras, que segue na liderança com 19 pontos. Flamengo, Red Bull Bragantino com 17. Cruzeiro atropelou o Sport, está na 4ª posição com 16. Um destaque interessante também vai para o Internacional, hein? Que destaque ruim o time do Roger Machado, que começa bem o Brasileiro e agora está na 13ª posição. O São Paulo, com essa derrota, está beirando a zona de abaixamento. Daqui a pouquinho tem mais um jogo. Santos enfrenta a equipe do Ceará lá na capital paulista. Às 20 horas, tá aí encerrando a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Fomos de D para C, de C para B, de B para A. Agora eu preciso beber minha água, porque na volta, Bruna Medeiros vai nos contar tudo. Como foi os jogos da NBA nesses qualifies de semifinal. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo e para falar de uma das grandes empresas que estão aqui no nosso programa Placar Esportivo. São 40 anos de credibilidade. O seu Juarez, o Enio, toda a equipe da Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. É uma empresa que tem lojas em Goiânia e Anápolis. Credibilidade, autoridade, dispensa comentários. Lá em casa só entra tributária. Veja aí. A chamada agora é para os universitários. A Papelaria Tributária faz a grande promoção de volta às aulas dos universitários. Todo o material técnico-científico para os universitários com preços incríveis. Esquadros, escalímetros, pranchetas, réguas, compassos, mochilas, papéis e muito mais. Volta às aulas dos universitários é na Papelaria Tributária. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Lojas em Goiânia e Anápolis. Acesse lá arroba Papelaria Tributária e você vai desfrutar de um Instagram bacana, de produtos que só a Tributária tem, um atendimento ímpar, estacionamentos próprios, ali no 85, ali na S4 ali, né? Ali também na Praça Tamandaré, a Papelaria Tributária é referência. Um forte abraço a toda a equipe lá. Com o oferecimento da Tributária, vamos lá para os Estados Unidos? Me conte tudo, Bruna, não me esconda nada o que houve na NBA. Muito boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, estou aqui para trazer um resumo dos jogos da NBA que tivemos nesse final de semana. É isso mesmo, Bruna Medeiros. Muito bom, olha só, hein? Lá em cima, o OKC 2-2 com os Nuggets. Lá embaixo, o Timberwolves ganhando 2-1 dos Golden, sem Steph Curry ainda. Cavaliers tomando um sacode, como o Bruna disse. Os Knicks vencendo por 2-1 os Celtics. É a NBA, Fábio, em evidência aqui no nosso programa. NBA, né? Como sempre, só jogos fantásticos. Apesar, né, de ter um jogo aí com placar um pouco aquém do que, né, daquilo que se espera sempre, mas a NBA é algo surreal. É algo surreal mesmo, a sua companhia. Vem cá, me dá um abraço. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado, Danilo. Boa semana pra nós. Fique com Deus. Amém. E vamos embora? Bora. A você de casa, um beijo grande. Tchau.